E aí, pessoal, tudo bom? No programa de hoje o tema é mais do que instigante. Você sabe o que você precisa fazer para cumprir as promessas de final de ano? Ou porque os regimes fracassam? Mudar é necessário, com certeza. Mas será que mudar é possível? O papo de hoje é mudança de hábito. E para isso a gente traz o maior especialista em mudança da Via Láctea, meu grande amigo Marcelo de Elias. Seja muito bem-vindo, Marcelo, tudo bem? Olá, Alexandre, boa tarde, boa noite já, né? Que legal estar aqui com vocês. Gostei desse aí da Via Láctea, cara. Pensei que era do universo, mas tudo bem. Dessa galáxia eu garanto, mas as outras você vai ter que conquistar ainda. Tudo bom, Marcelão? Tudo bem, cara. Muito feliz de estar aqui com você e com toda a equipe da TV Unifateia. Legal, eu também estou super feliz por duas coisas. Primeiro que eu estou com você, um grande amigo, vizinho, né? A gente é vizinho. E também porque hoje é aniversário do meu filho menor, né? Do Tarek, que está fazendo 7 anos de idade, né? E agora ele disse que quer ser astronauta. Há um tempo atrás ele queria ser piloto de avião, já falou que ia ser baterista, tenista, né? E eu fico pensando em você na sua infância. Quando que eu vejo essa história de ser mudançólogo? Quando era criancinha, você queria ter essas profissões normais de bombeiro, astronauta, médico, advogado, ou você já queria ser um mudançólogo? Desde quando que Eu veio esse acho, seu desejo por estudar mudanças, Marcelo? Eu acho que eu queria ser mudançólogo não por querer estudar mudanças, mas por querer cada hora uma coisa diferente, cara. E isso é meio da natureza, da minha natureza, né? Quem acredita em questões assim de horóscopo dizem que é do meu signo, que eu sou do signo de Gêmeos, que é um signo de que não curte muita rotina. Então, na verdade, assim, eu nunca curti muita rotina. Eu tive um trabalho que tinha a ver com rotina, né? Porque eu fui executivo, mas mesmo com um trabalho que curte que precisava de rotina, eu gostava do projeto, eu gostava da coisa diferente, eu gostava da coisa inesperada, gostava da coisa que mudava, enfim, comecei a estudar por que tem gente que gosta de mudar, tem gente que não gosta, percebi que as empresas só evoluem se mudarem, aí eu comecei a entrar nessa parada aí, nessa doideira, e enfim, criei a Universidade da Mudança e estamos aí falando de mudança para todo mundo, né? Puxa, que legal, Marcelo, achei super interessante. Isso é uma coisa que acontece na trajetória dos profissionais, né? Muitas vezes a gente imagina, serei isso, ou vou fazer essa faculdade, vou exercer aquela função. E a vida vai te levando por caminhos intrincados, né? Quando você vê, você está fazendo uma outra coisa que originalmente você não pensava, né? É por isso que eu sempre brinco, a gente precisa ser meio Raulzito, assim, meio metamorfose ambulante, né? Porque a gente não tem como saber claramente, né, para onde os caminhos da vida vão nos levando, a gente precisa estar aberto para essas oportunidades, ter a mente aberta, né? Marcelo, você que é tão especialista em mudança, né? Uma das coisas engraçadas é que, assim, quase todo final de ano tem esse rito de passagem, né? A gente encara o fim de um ano e a proximidade de um próximo como uma oportunidade de renascer, né? Tem um simbolismo nesse legal do adeus, ano velho, que é uma coisa de morte e renascimento, de ressurreição, né? Embora não tenha nada a ver, né? Você pode decidir mudar 13 de julho ou 1 de janeiro, você pode mudar a qualquer momento, mas ele tem um simbolismo forte, né? E é por isso que a gente faz aquele negócio de pular 7 ondinhas, fazer promessa, pôr um negócio na carteira, e quase sempre a gente faz aquelas listas, né, do que a gente quer mudar, das metas que a gente tem, aprender uma nova língua, emagrecer, ser mais tolerante, enfim, né, mudar alguma coisa que a gente não queira na nossa vida. Mas quase invariavelmente, quando a gente acaba esquecendo, a gente começa muito empolgado, né? Ali nas primeiras semanas de janeiro, e depois a gente vai meio que esquecendo disso, aí quando chega lá setembro, outubro, novembro, a gente vê que a gente não cumpriu nada daquilo, já não dá mais tempo de cumprir, e dezembro lá tá a gente igual sem vergonha de novo, prometendo tudo as mesmas coisas. Por que que isso acontece, Verdade. Marcelo? Mudar é difícil? É possível cumprir as listinhas de final de ano? Poxa, Alexandre, a gente pode falar tanta coisa em torno disso, por que que é difícil, mas uma das coisas que eu posso dizer é justamente por causa desse pensamento, que é o pensamento da mudança como um evento.
e não como um processo. A mudança ela é um processo, mas a gente muitas vezes, por se acomodar, né, do jeito que sempre fazemos, isso tem uma explicação neurocientífica, o cérebro humano ele gosta da novidade, ele é neófilo, desde que essa novidade não impacte a sua rotina, sabe? Então a gente gosta, sim, por questão de segurança, de certa forma, de repetir formatos que deram certo. E o que nos impulsiona a mudar? São, de certa forma, eventos, né, situações inesperadas que nos empurram a fazer alguma coisa. Então é por isso que muitas pessoas veem a virada de ano como um evento para a mudança. Só que os eventos têm começo, meio e fim. E se a gente ver a mudança como apenas um evento, chega uma hora a gente desanima dela, a gente perde a energia, perde o foco, busca outro tipo de coisa, e é claro que por conta disso a gente vai deixando de priorizá-la. Então, uma das razões é justamente essa visão de que o evento ele tem começo, meio e fim, enquanto que um processo ele é algo mais contínuo. Então, a mudança de hábitos, a mudança de comportamentos, a mudança de atitudes, ela precisa de uma construção diária, normalmente que começa de algo mais simples, para que você tenha pequenas vitórias a perceber o processo e o progresso daquilo, e que depois vai se encorpando até virar algo mais consistente, né? Agora, quando a gente vê a mudança como uma coisa que eu preciso fazer agora, você coloca uma carga de energia, de motivação, de força de vontade, de engajamento no primeiro momento, e ninguém consegue manter isso o resto da vida. Tanto que eu poderia citar várias, mas apenas para a gente poder deixar a história mais dinâmica, uma outra razão que faz com que as pessoas muitas vezes errem na mudança de comportamento é depender apenas da força de vontade, que é um outro problema. Exatamente, né? A esse respeito, né, eu me lembro de uma entrevista engraçada, uma vez que eu vi com o Jô Soares, né, e ele falava dessa questão das promessas e tal. Ele falava a respeito de perder peso, e ele é notoriamente um gordinho, né? Ele falava uma coisa engraçada, ele falava, eu sou muito bem sucedido em perder peso, né? Eu já perdi mais de 370 quilos, né? O problema é que ao longo desse período eu ganhei 510. Exato. E o que acontece com os regimes, por exemplo, né? As pessoas até iniciam o regime, perdem peso, mas aquilo não é um evento, né? O perder peso ou ter um hábito de vida mais saudável, se é um hábito de vida, não é um hábito de mês, não é um hábito do verão, da primavera, é um hábito de vida e sua vida é a vida toda, né? Então, acho que você abordou muito bem essa história, a gente encara isso como um evento, né? E, na realidade, é um processo, é algo que a gente tem que incorporar na nossa vida, né? A Pois é, esse a dieta respeito, mesmo, a dieta é um evento, né, Alexandre? A dieta é um evento. A pessoa, quando quer emagrecer, ela vai no nutrólogo, nutricionista, no médico, buscar, às vezes, uma dieta, imaginando ela com começo, meio e fim, do tipo, eu vou fazer uma dieta que vai durar 21 dias, ou 21 dias acaba sendo um número místico para muita gente que quer mudar hábitos, e ele vê aquilo como um evento, então por isso que não funciona. Na verdade, o emagrecer, mas não só emagrecer, qualquer outra coisa, ela significa incorporar um conjunto de comportamentos, né? Seja para ser autodidata, seja para ser uma pessoa que quer passar a guardar dinheiro, seja para ser uma pessoa mais paciente, você vai ter que ter um conjunto de comportamentos que vão demorar muito mais do que simplesmente uma dieta, um plano de ação ou uma atitude específica que você vai fazer durante um tempo. E o que mais dificulta isso, Marcelo? Você acha que é a falta de disciplina ou essa visão de longo prazo? O que essas pessoas que pelejam, que fazem uma dieta muito bem sucedida de 21 dias, e nos 21 seguintes ganham tudo de volta? Existe uma metodologia, existe um changeology aí, existe um passo a passo, um roteiro do que fazer para incorporar isso de maneira mais perene? Tem sim, Alexandre, tanto que eu venho trabalhando com uma ideia que a gente chama de fórmula da mudança, que foi algo que eu desenvolvi, mas obviamente eu não criei nada, fui buscar coisas de pessoas muito gabaritadas nisso, mas eu posso dizer para você, Alexandre, que tem duas coisas que fazem muito sentido para que seja difícil, de fato é difícil. Uma delas é a visão de curto prazo, que é natural do ser humano quando ele busca resultado para qualquer coisa, né? Então, por exemplo, se ele quer guardar dinheiro para fazer uma viagem para a Europa e ele vai ter que guardar, sei lá, 10 mil reais, e ele não tem esse dinheiro para guardar de imediato, ele vai ter que guardar de pouquinho em pouquinho, ele vai ter que guardar de 100 em 100 reais, de repente por semana, sei lá, por dia. E o que acontece? A gente, até isso é natural do cérebro humano, a gente quer recompensas imediatas. Então, como a gente quer
quer recompensas imediatas, quando você olha que 10 mil tá muito longe, você fala assim, cara, eu não vou chegar lá. Aí você guarda 100 reais, que já é um baita sacrifício, guarda mais 100, que é outro baita sacrifício, guarda mais 100, que aí você fala, cara, ainda falta muito, entendeu? Então, quando a gente tem essa visão de longo prazo, que é natural, quando você quer uma grande conquista, ela é de longo prazo, mas por você não enxergar nada de recompensa no curto prazo, a gente desiste. Então é por isso que os cientistas da mudança, entre eles um que você indiretamente falou, você falou de ciência da mudança, né, esse Changeology, sim, tem um cara chamado John Norcross, que criou uma metodologia chamada ciência da mudança, o Changeology, que ele fala justamente isso, você tem que quebrar isso em fatias menores. Então, em vez de você falar, eu quero perder 10 quilos, é melhor você falar, eu quero perder 1 quilo até o final do mês, porque aí o seu cérebro já consegue perceber a recompensa com mais facilidade. Esse é um ponto, tá? Esse olhar de curto prazo para buscar coisas de longo prazo. E outra coisa, Alexandre, que eu acho que é até mais cruel e mais difícil do que isso, é você perceber que existem fatores impulsionadores, muitas vezes silenciosos, que impactam nas nossas escolhas. Normalmente, Alexandre, muitas das nossas escolhas, e você sabe que isso acontece como um profissional que você é também, até em questões relacionadas à comunicação e marketing, que muitas coisas comunicam pra gente, a gente não percebe, então por que está fazendo aquilo, né? Então existem fatores impulsionadores ao nosso redor, alguns deles dentro de nós e outros fora de nós, que podem influenciar diretamente nisso e influenciam diretamente nisso. Então eu costumo dizer, isso já é uma visão minha, que existem 3 tipos de fatores impulsionadores. Um que é muito mais intrínseco, que são os fatores individuais, aí sim a sua força de vontade, a sua disciplina, o seu conhecimento sobre aquilo que você quer mudar, mas existem outros 2 tipos de fatores, que são os fatores sociais e os fatores ambientais, entendeu? Contextuais. Os fatores sociais são as pessoas com que você convive. Então, se você conviver com pessoas que ajudam você na construção do novo hábito, claro que aquilo vai ser mais bem sucedido. Agora, se você convive com pessoas que te atrapalham na construção do novo hábito, por exemplo, você não quer mais tomar refrigerante, mas você mora numa casa que todo mundo toma refrigerante o tempo todo, é claro que aquilo silenciosamente te influencia. E tem os próprios fatores ambientais, que é a disposição da sua casa, aquilo que está perto de você, que está longe. Por exemplo, eu quero adquirir o hábito da leitura e eu quero fazer isso toda noite quando eu tô cansado, com a TV ligada na Netflix, num sofá super confortável. É claro que esse ambiente não vai te ajudar, entendeu? Agora, se você tem uma escrivaninha com uma luz em cima, com um livro já aberto, com uma caneta marca-texto, você escolhe um bom horário para fazer isso e você tem todo o cenário, né, facilitador, isso também vai te ajudar. Então são 3 fatores que impulsionam. Um que é você mesmo, outro que são as pessoas com que você convive e outro que seria o próprio ambiente que você está. Que legal, Marcelo, mas é isso mesmo, né? Você vê, por exemplo, acho que uma das primeiras coisas, você precisa, a missão é difícil, então você precisa torná-la menos difícil. Por exemplo, nossa, eu quero emagrecer, mas de noite eu não resisto, eu vou na geladeira e ataco o pudim de leite. Por que você pôs um pudim de leite na geladeira? Quem foi o infeliz que pôs? Eu nem compro. Não quer comer chocolate? Não compra o raio do chocolate. Porque de madrugada você não vai sair de pijama numa loja de conveniência. Então, muitas vezes a gente fala, não quero ter hábito saudável, mas você mesmo compra um negócio que vai te atrapalhar, né? E tem outra, eu que às vezes estudo também a questão do comportamento, faço muita pesquisa, eu vejo que existe um problema que é contra a nossa arquitetura, que é a nossa construção, que são trocas intertemporais, né? Esses desejos de mudar que a gente troca uma coisa que é real, concreta, prazerosa, imediata, que é o prazer de um pudim, ceder ao impulso do consumo agora, por um benefício incerto, abstrato e no futuro. O prazer do pudim é imediato, é agora, né? Agora, o prazer de um corpo saudável é uma construção a médio prazo, tem algum nível de incerteza. E esse nosso lado reptiliano, esse ser das cavernas, a gente quer a satisfação imediata, né? Então, assim, a maioria dos regimes ou desses planos, eles não fracassam por uma falta de conhecimento racional, né? Acho que todo mundo sabe que brócolis é melhor que batata frita, né? O problema é que a gente fraqueja diante de um prato de batata frita, né? Então, esse componente atitudinal, como você falou mesmo, né, Marcelo? Falando em componente atitudinal... A gente quer recompensa imediata, né? O cérebro quer. Sim. O cérebro quer recompensa imediata, né? Então, uma dica é justamente isso, identificar também quais são os gatilhos
que disparam alguns comportamentos que não são positivos, sabe, Alexandre? Do tipo, pô, será que eu faço isso quando eu tô estressado? Será que eu faço isso quando eu tô junto de alguém? Será que eu faço isso quando eu saio de uma situação que me deixou de tal forma? Então, existem gatilhos que podem ser temporais, situacionais, emocionais, que se você identificar esses gatilhos, você consegue eliminá-los. Mas isso que você falou do pudim, a regra máxima da mudança ambiental, Alexandre, que, como eu já falei, é um fator impulsionador, é o seguinte: dificulte o acesso ao que te traz o comportamento negativo e facilite o acesso ao que te traz o comportamento positivo. Então, por exemplo, se você quer ter uma vida mais saudável, você tem que trocar todas aquelas bombonieres com balas e bombons na sua casa por fruteiras, não tem outro jeito. É verdade. Uma vez eu não sei se eu li um livro ou se alguém me falou um livro que o cara era, acho que era personal trainer da Madonna. E ele falou o seguinte: quer saber se você está com fome? Porque a gente fala, se eu estou com uma fome, estou imaginando aquela picanha, estou imaginando um nhoque, uma lasanha, enfim, qualquer coisa do gênero, né? E ele fala: quer imaginar se você está com fome? Se imagina comendo uma maçã. Se você continuar achando que você está com fome, comendo uma maçã, é porque você está com fome mesmo. Que é mais ou É menos verdade, isso. não tem fome seletiva, né? Tô com fome de É coxinha, não verdade. existe. Imagina É comendo uma desejo, não é maçã. Imagina se fome. você está com a mesma É sensação de desejo. prazer. Tá com prazer, então é fome mesmo. É Marcelo, legal, outra muito coisa, bom. a gente está falando de mudança, né? E existe algumas fábulas aí, né? Do tipo, tem aquela fábula do escorpião que ele pede para ajudar o animal ajudar ele a cruzar um rio e ele fala: pô, você é um escorpião, você vai me matar? Falou: não, deixa eu cruzar esse rio em cima de você, por favor, não me deixa. Aí quando está no meio do rio, o escorpião vai lá e dá uma ferroada nesse animal. Falou: mas eu estou te ajudando, por que você fez isso comigo? Você prometeu, ele falou: desculpa, é da minha natureza, eu não consigo resistir, porque a minha essência é ferroar, né? Mas eu acho que isso serve de muleta também para muita gente, justificar que não pode mudar. Ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Até que ponto isso é verdade, Marcelo? Até que ponto existe um DNA, uma essência que é imutável e você não consegue? Ou até que ponto a gente consegue? Dá para mudar tudo, quase tudo? Como é que é isso? Nossa, muito interessante, Alexandre. Na verdade, o que acontece? Existe um, vamos chamar de DNA, só por questões didáticas, mas existe um DNA que sim, ele influencia. A questão temperamento, alguns escritores falam, por exemplo, que temperamento pode ser herdado, né? A questão das células, né? A composição corporal, a questão hormonal. Então, existem coisas, por exemplo, que é da natureza, da sua construção física. Tem coisas que são da sua natureza cerebral, né? Eu falo muito de cérebro, Alexandre, porque eu adoro estudar neurociência. Então, assim, por exemplo, existe uma composição hormonal que pode fazer com que você seja mais ansioso, que pode fazer com que você durma melhor, durma pior. Então, tudo isso são coisas da natureza que podem sim ser manejadas, claro, com profissionais, com médicos, com cientistas que podem te ajudar. Mas, Alexandre, isso é muito desculpa. Sabe por que desculpa? Porque a ciência moderna mostra que isso é o componente com menor impacto, entendeu? O que tem maior impacto no nosso comportamento? É justamente as questões sociais e ambientais, né, que são coisas muito mais manejáveis por nós. É claro que a gente não pode escolher, às vezes, com quem a gente vai trabalhar ou não, então é uma questão social que, às vezes, você não escolhe, mas você pode escolher como você vai reagir às pessoas que você trabalha, às pessoas que você convive, né? Então, eu posso dizer para você que muito da nossa capacidade de mudar ou de fazer alguma coisa diferente está nas nossas próprias escolhas, entendeu? O Stephen Covey, que você também conhece, o escritor americano, ele fala muito disso, né? Que nós somos fruto do meio que vivemos. Não, o meio influencia, mas nós somos fruto de nossas escolhas. Na verdade, o Viktor Frankl, um psicanalista judeu, também falava isso até antes do Stephen Covey. Então, assim, nós somos fruto de nossas escolhas. E o escolher que é o jogo da parada, entendeu? O jogo da mudança está na escolha. E tem tudo a ver com o que a gente falou e com o que você falou muito bem. É a escolha do resultado imediato versus a escolha do resultado de longo prazo. É a escolha de deixar de viver um prazer que está sendo impulsionado por um gatilho, muitas vezes emocional, pelo prazer de falar, cara, eu consegui resistir e ser diferente, sabe? Então, é a busca desse prazer, e até mesmo da sobrevivência, que é uma coisa da natureza humana, né? Da sobrevivência humana, que está em jogo. Mas como animais racionais, com livre-arbítrio, a gente tem o poder, sim, de escolher um caminho que às vezes é o mais difícil, mas é o que traz resultados mais longevos, né? É isso mesmo. O poder das escolhas, né, Marcelo? E é isso, né? A gente não Sim. consegue escolher o que a vida nos traz. Isso muitas vezes é imponderável.
mas a gente pode escolher como a gente reage ao que a vida nos traz. O exemplo do Viktor Frankl é incrível, né? Ele teve um campo de concentração, não é? E para resumir muito o que é irresumível, basicamente assim, podem te vilipendiar o corpo, sabe? Podem te humilhar, mas existe um rincão protegido que é a última fronteira, que é seu cérebro, que é sua mente, sabe? Que é sua capacidade, sua vontade de superar. Existe aquele último, é o último bastião que esse você pode proteger, não é? E a gente tem, em última instância, também o poder das escolhas. A gente não pode, muitas vezes, mudar esse ambiente, né? Posso nascer na Noruega, posso nascer na África, né? Mas eu posso ter uma atitude diferente em relação a essas dificuldades que a vida nos traz. Tanto que muita gente usa todo aquele rol de prazeres ou de conforto que a vida, por uma sorte, deu para ele e transforma no próprio infortúnio, na própria desgraça, como a gente vê muito por aí, né? Então é possível, sim, a gente fazer escolhas melhor para ter uma vida melhor. Tá legal? Como eu acho que foi uma excelente escolha tê-lo trazido aqui, Marcelo, meu amigo mudansólogo. Deixa aí para você as palavras finais aí. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Usa aí esses minutos finais para você falar da Universidade da Mudança, o que mais você achar que precisa ser dito. Oh, legal, Alexandre, eu que agradeço o convite, agradeço a você, agradeço ao William também, aí da TV Unifaté, enfim, agradeço a todos vocês pela generosidade de abrir esse espaço para a gente falar de um tema que eu gosto tanto, e parabéns, Alexandre, para o seu filho, para o Tarek, que apareceu rapidinho na imagem junto com você, muitos anos de vida para ele, e para toda a família, né? Se o menino estiver por aí, pode mostrar ele de novo. Mas, Alexandre, eu queria convidar todos para conhecerem o meu trabalho, né? Na verdade, através da Universidade da Mudança, nós temos um portal de conteúdo, que é o maior portal de mudanças do Brasil, então universidadedamudança.com.br, e também tem o meu site, marcelodelias.com.br, né? Para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, no YouTube, a gente também tem um canal no YouTube, a gente tem um canal no Instagram, Facebook, é só seguir lá, Marcelo de Elias, e fica aí o nosso convite. Aí o Tarek fazendo aniversário, né? Parabéns, Tarek, muitos anos de vida. Parabéns, tá? Parabéns para você. 7 anos já, hein? O que você quer ser quando crescer? 7... E esse vai passar muito do 7. Astronauta. Vai passar muito do 7. Se 7 não passa, por enquanto do 7, ó. Obrigado. Pois é, esse vai passar muito do 7. Alexandre, mas fica também essa mensagem final, né? Como diz o Viktor Frankl, a escolha é a última das liberdades humanas. Então, que a gente possa escolher o que é melhor para a nossa vida, para a vida dos outros, impactando a vida dos outros, fazendo bem. Eu acho que isso é o mais legal, porque se você tiver comportamentos bacanas que influenciam o comportamento dos outros, você está fazendo bem também, né? Então, a dica final é essa: amarre as suas escolhas a algo que tem um propósito maior, sabe? Não é simplesmente emagrecer, mas ter uma vida mais saudável, não é simplesmente ler um livro, mas é ser uma pessoa conhecedora de novas fronteiras, né? Não é apenas juntar dinheiro, mas é conhecer o mundo. Então, quando você coloca as suas escolhas num propósito maior, certamente você tem mais poder e mais felicidade. Alexandre, fiquei muito feliz de estar com vocês aqui. Muito obrigado. Sensacional, Marcelo. Prazer enorme tê-lo aqui. Espero que você tenha gostado do papo mudancista do programa de hoje. Um programa massa e que de 7 quase sempre passa.